Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 11 ao verso de número 15, nos diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez? Glorioso e eterno Senhor, nós exaltamos o Teu nome, bendizemos o Senhor pelo privilégio imenso que temos nessa noite. Privilégio de estar junto com os nossos irmãos, corpo do Senhor, adorando o nome do Cordeiro Santo que por nós se deu. Privilégio, ó Deus, de poder louvar, ó Deus, engrandecer, falar das Tuas maravilhas, mas principalmente o privilégio de ouvir, ó Deus, a Tua voz que ecoa por meio da Tua palavra. Que mais uma vez nessa noite, Pai, o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra nos edifique e nos instrua, Pai, para a Tua própria glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das preocupações da igreja precisa necessariamente ser com o seu crescimento. E isso porque a igreja, como qualquer organismo saudável, ela naturalmente precisa crescer, e no caso da igreja isso se dá pela recepção de novos membros. E é por conta disso, dessa preocupação, que nos últimos anos muito tem se pensado a respeito de táticas, de planos para fazer a igreja crescer. E se você for a uma livraria evangélica, você vai ver livros e mais livros que são escritos exatamente com este foco, para que a igreja se torne cada vez maior. Várias estratégias então são ali indicadas, e há em todo esse meio um movimento que, quando vai estabelecer uma igreja, ensina que você precisa fazer um trabalho de campo, você precisa fazer uma pesquisa na comunidade, perguntando o que as pessoas esperam da igreja, e aí sim, com base nas respostas do que você espera da igreja, a igreja vai se estabelecer. Ela vai ser de fato uma igreja ao gosto do freguês. E por conta disso, daquilo que as pessoas anseiam e esperam de uma igreja, muitos têm abandonado a pregação bíblica, têm parado de falar a respeito de pecado, temas que são considerados indigestos, eles são colocados de lado, e há até grupos que têm promovido pregações baseado não na escritura, mas baseado, por exemplo, no filme mais recente de Hollywood, ou na vida de Charlie Chaplin, na vida de Vinícius de Moraes. E essa então é a base para se pensar a pregação da igreja. Será que é essa a forma da igreja lidar então com as pessoas que estão fora? A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, tem nos mostrado como que Deus tem feito a sua igreja se expandir. Lembra o nosso tema geral do livro de Atos? O testemunho e a expansão da igreja. É disso que trata Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Jesus Cristo ressuscitado por meio dos seus apóstolos. A igreja está se expandindo, e o contexto do texto que foi lido hoje é o texto da semana passada. Se você lembrar um pouco aí do capítulo 16, o momento em que Paulo encontra Timóteo.
o seu filho na fé, aquele que diz ser o seu filho na fé. Timóteo então vai ser agora escolhido por Paulo para continuar na sua viagem. E a partir do verso 6 do capítulo 16, Lucas vai descrever que Paulo tem uma visão de um homem macedônio que dizia para eles passarem a Macedônia e ajudá-los. Isso está lá no verso de número 9. Então, por conta dessa visão, Paulo entendeu que Deus os estava chamando exatamente para aquela região. Veja lá no versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar ou para anunciar o Evangelho. E então nos primeiros versículos que nós lemos essa noite, nos versos 11 e 12, Lucas vai descrever qual é o itinerário, e é bastante interessante isso, porque durante todo o livro de Atos, quando eles saem para alguma viagem, Lucas faz questão de falar cada um dos lugares por onde eles passaram. Veja aí no verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Eles não se detêm nestes lugares. E aí então, no verso 12, e dali a Filipos. Filipos era uma cidade bastante importante. Veja como Lucas descreve aqui no verso 11: cidade da Macedônia. E aí então eles finalmente chegam no destino onde Paulo entendeu que Deus queria que eles pregassem o Evangelho. Afinal, foi um varão macedônio que Paulo viu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipos diz aí então, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. É interessante eles então terem procurado a maior ou uma das maiores cidades ali da Macedônia, para dali começar a pregação do Evangelho, para que a mensagem se espalhe a partir de Filipos. Veja mais, nesta cidade permanecemos alguns dias, e a partir do verso 13 até o verso 5, você vai perceber aqui em Atos dos Apóstolos como é que Deus salva pecadores. Como é que Deus salva pecadores? Veja o versículo de número 13. Deus salva pecadores por meio da proclamação da igreja. O verso 13 já indica exatamente isso. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Lucas indica aqui, e vou colocar bem entre aspas, a estratégia que eles usaram. Repare bem aqui: num sábado, dia de descanso ordenado por Deus aos judeus, eles procuram um lugar onde vão começar o seu trabalho de proclamação. E por que é importante você reparar nisso? Lembra que nós estamos vendo uma norma aqui, um padrão na proclamação dos apóstolos. Eles chegam numa cidade, eles procuram a sinagoga, eles procuram os judeus. E isso porque eles estão seguindo exatamente o itinerário de Jesus. Vocês vão procurar, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não é à toa então que eles chegam aos lugares e procuram os judeus. Então, num dia de sábado, num dia de descanso ordenado aos judeus, eles estão procurando um lugar para proclamação. E é o que tudo indica aqui, não havia sinagoga naquela região. Não tinha sinagoga. Lembre-se que as sinagogas estão espalhadas por toda a região do império por causa da dispersão dos judeus, mas ali a população é em sua maioria gentia. Estudiosos afirmam que o ensino dos rabinos é que 10 chefes de família, judeus, homens, poderiam constituir uma sinagoga, ou seja, parece que não havia nem 10 homens judeus ali naquele lugar. E eles então chegam perto do rio, diz aí o verso de número 13.
No sábado saímos da cidade para junto do rio, e eles encontram ali um lugar de oração. Interessante, ali havia somente mulheres. Veja de novo o texto, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Não havia, parece em princípio aqui, homens nessa região. São as mulheres judias que estão no sábado, no dia do Senhor, reunidas para buscar o Senhor, para orar. Mesmo sem sinagoga, essas mulheres judias, no dia de descanso, estão a orar, estão a buscar o seu Senhor. E a inexistência de homens aqui, ela pode ser explicada por conta da expulsão dos judeus de Roma. O imperador mandou que os judeus fossem todos embora de Roma, por causa de acusações de que eles estavam ali promovendo desordem na cidade. Então, o imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, mandou que os judeus fossem todos embora de Roma. E você diz, mas foi em Roma. Nós estamos em Filipos, certo? Mas Filipos era uma colônia romana, e parece que isso também acontece em Filipos. Se você continuar a leitura do texto, se você for lá no verso 20, você vai ter um indício disso. Vou ler os versos 19 e 20. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então parece que isso casa muito bem com a tese de que os homens foram expulsos da cidade e agora estão ali judeus pregando às mulheres, e a acusação que eles vão receber: eles estão alvoroçando a cidade, eles estão perturbando a nossa cidade. Então veja a estratégia de Paulo. Ele vai até um lugar onde está tendo adoração do nome do Senhor. No dia de descanso está ali um lugar de ajuntamento, já que não havia sinagoga. O que eles fazem? O texto é bem claro, veja lá no verso 13 ainda. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que eles fazem? É a mesma coisa que eles fazem na sinagoga. Eles chegam no lugar onde está reunido o povo judeu para a adoração do nome do Senhor. Eles têm oportunidade de pegar a Escritura, de pegar o Antigo Testamento e de demonstrar que o Messias prometido havia chegado. Jesus Cristo é o Messias prometido. Essa é a grande mensagem em Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo é o Messias esperado pelos judeus, e eles então estão proclamando ali a palavra àquelas mulheres. Ele morreu e ele ressuscitou. Ou seja, meus irmãos, Deus sempre usa a sua palavra no chamado externo do Evangelho. E repare o termo que eu estou usando. Chamado externo do Evangelho sempre vai envolver a palavra de Deus. Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Romanos: como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Para que alguém conheça salvificamente a Jesus Cristo, a palavra precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada. E é isso que estes homens estão fazendo quando eles chegam em Filipos. Eles procuram um lugar de adoração, no caso aqui de oração. Eles vão até onde estão essas mulheres, eles se assentam, eles pregam a palavra de Deus. Deus salva pecadores por meio da proclamação da igreja. E aqui então você entende e aprende que a igreja precisa cumprir esse chamado. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E Pedro fala: a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes deste que nos chamou das trevas para a luz. Esse é o nosso trabalho. A igreja precisa se envolver na proclamação das verdades eternas do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo, pois Deus designou este meio para que pecadores venham à fé, a proclamação da palavra.
não é aquilo que as pessoas querem ver na igreja, não é aquilo que as pessoas esperam encontrar na igreja, mas a proclamação fiel daquilo que a Escritura diz a respeito do Senhor. Lembre que lá na grande comissão foi isso que Jesus disse, e eu estou frisando isso em todos os sermões: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Proclamação é um trabalho nosso, é um trabalho da igreja, é um trabalho de cada crente, de cada um embaixador de Cristo Jesus. E você, no seu trabalho diário como embaixador, precisa fazer isso. Você precisa proclamar o evangelho. Nós ouvimos muitas vezes os crentes dizendo: mas eu não tenho jeito para fazer isso. Você tem. Deus te estabeleceu como testemunha. Você precisa se dispor a isso. Porque convenhamos, irmãos, as coisas que nós gostamos, nós procuramos divulgar. Nós falamos, nós não perdemos oportunidade. Se tem algo no nosso coração que nos deu muita alegria, nós queremos contar a notícia. E o evangelho é a boa notícia. É a boa notícia que temos de um Deus que enviou seu Filho para morrer por pecadores, a fim de que eles possam crer e a fim de que eles possam ser reconduzidos ao Pai. Você precisa procurar oportunidades propícias ao anúncio do evangelho, da mesma forma que estes discípulos foram procurar um lugar onde era propício. Onde é mais propício de proclamar? No dia do Senhor, lá na beira do rio, onde há algumas mulheres olhando para a Escritura do Antigo Testamento, adorando o Deus que prometeu um Messias. Que lugar mais propício do que esse? Eles então olham para aquele lugar e vão lá. Nós precisamos ter discernimento de oportunidades onde fazer isso, onde proclamar a mensagem do Senhor. É por isso, e é por causa disso, do seu trabalho como testemunha, que você precisa também conhecer a história da redenção. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, a proclamação da mensagem, ela não é feita simplesmente dizendo: Jesus te ama. Foi nisso que se resumiu a evangelização dos nossos tempos. Jesus te ama, eu também. Como se isso fosse o cerne do evangelho, a mensagem do evangelho. Não. Nós precisamos comunicar aos homens, primeiro, por que eles precisam de um Salvador. E é por isso que eu disse que nós precisamos conhecer a história da redenção. Nós precisamos saber que houve uma queda. Os homens precisam ser notificados disso. Eles precisam ser notificados de que em Adão eles caíram e estão destituídos da glória de Deus. Eles precisam entender que eles precisam de um redentor para as suas vidas, de um outro representante, já que Adão, o primeiro representante, nos jogou todo no pecado, nos colocou todos na condição de inimigos de Deus. Você precisa conhecer a história da redenção, porque não há anúncio correto do evangelho sem conhecimento da Escritura. É terrível, irmãos, perceber crentes que já estão há anos na igreja e que não conhecem as histórias básicas, as histórias mais comuns que você tem na Escritura. Eu conheci certa vez um filho de presbítero que não sabia a história de José. Ele não sabia quem era José. E tem muito crente que confunde, achando que o José que aparece na linhagem de Jesus é o José do Egito, ou achando que o Judas que aparece escrevendo uma epístola é o apóstolo que traiu a Cristo. Coisas básicas. E crentes não conhecem isso, porque não conhecem a Bíblia. Como é que nós vamos ser testemunhas efetivas, eficazes, se nós não conhecemos aquilo que nós temos a anunciar? E aí a comparação que vez por outra eu faço. Muitos crentes parecem aqueles moços, e vai chegar a época agora, né? Nós estamos perto da época de eleição, que entregam um santinho de candidato. Eles são pagos
vai lá, dá um bolinho de santinho e eles saem entregando. Se você perguntar assim, por que eu devo votar nesse candidato? Eles não sabem. A eles foi dado um dinheiro para distribuir panfleto. A única coisa que eles estão fazendo é isso. E tem muito crente que está fazendo isso, distribuindo panfleto. Se alguém perguntar quem é esse Jesus que você está me anunciando, não sabe. Não tem ideia, porque não lê a Bíblia. Porque não busca conhecer aquilo que Deus tem revelado acerca de si mesmo, da palavra. Crentes que não têm ideia de como começar uma conversa, como abordar alguém, como aproveitar as circunstâncias que Deus nos dá para falar a respeito de um Redentor. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Jesus nos dá exemplos maravilhosos a respeito disso. Jesus falou de redenção a uma mulher que estava na beira de um poço, numa conversa que tinha a ver com água. Foi assim que a conversa começou. Me dê um pouco de água para beber? Como assim? Como é que você está pedindo água para mim? Eu sou mulher, eu sou samaritana. E aí então, a partir disso, Jesus vai dizer: se você soubesse quem te pede água, você é que me pediria, e eu te daria a água da vida. E então o evangelho vai ser anunciado. Uma simples conversa a respeito de água. Nós conversamos sobre muitas coisas e não conseguimos muitas vezes fazer as conexões para falar a respeito da razão da nossa vida, do Redentor das nossas almas. Mais ainda, o dia do Senhor é um dia propício a isso. Paulo, no dia do Senhor, foi lá onde estavam as mulheres reunidas para proclamar. E é claro que você tem que fazer aqui, mudar o que tem que ser mudado, certo? Não estou dizendo que nós vamos na igreja dos outros aí no dia do Senhor, aproveitar que o pessoal está reunido para proclamar. Eles estavam indo falar a judeus, pois essa era a ordem. Os judeus estão esperando o Redentor. Mas houve um tempo que no dia do Senhor, os crentes iam à escola dominical e à tarde eles iam dormir. Não, eles iam evangelizar. Acabou isso. Eu não sei você, mas eu não tenho notícia de igrejas que à tarde estão evangelizando, estão indo proclamar. Mas é o dia de descanso, eu preciso restaurar um pouquinho, minha energia. Amanhã é segunda-feira, eu preciso ir para o serviço, eu preciso dormir. E eu também gosto de dormir, eu também gosto de tirar minha soneca do domingo. Mas talvez, a começar em nós, da nossa igreja, nós precisaríamos recomeçar essas práticas, de aproveitar o dia do Senhor, a fim de proclamar o nosso Salvador, porque Deus salva pecadores e irmãos por meio da proclamação do Evangelho, da palavra. A igreja precisa proclamar, mas você percebe no texto que Deus salva pecadores também, chamando-os soberanamente à fé. Veja o verso de número 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Deus salva pecadores, chamando-os soberanamente à fé. E é por isso que eu pedi para você reparar muito bem no que eu disse antes. O chamado externo do Evangelho é feito pela proclamação da palavra. Mas a verdade explícita aqui no verso de número 14 é que Deus soberanamente chama homens e mulheres à fé. Lucas menciona então Lídia, uma mulher de Tiatira, que também estava naquele lugar. E há aqui uma curiosidade então sobre Lídia. É comum nós nos referirmos a ela como sendo este o nome da mulher, Lídia. Mas possivelmente ela tenha recebido este nome aqui em referência ao distrito de Lídia, que era onde ficava Tiatira. A ideia então seria a senhora Lidiana, ou a senhora de Lídia, e aí ela acabou sendo mencionada ou chamada de Lídia. Talvez não tenha sido de fato esse o nome dessa mulher. Então Lucas está fazendo menção a essa mulher, e ela é retratada de forma interessante aqui. Veja, uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, temente
a Deus. Essa expressão é importante. Como que ela era temente a Deus? Eu disse que essa região é uma região predominantemente de gentios. Os judeus estão se espalhando, as sinagogas elas estão sendo estabelecidas nas cidades, a pregação do Antigo Testamento está sendo feita e muitas pessoas iam aderindo então, ou se convertendo ao Deus de Israel. Essas pessoas que vinham de fora do povo, que se convertiam ao Deus de Israel, elas vão ser retratadas aqui como tementes a Deus. Lembra de Cornélio? Cornélio, um homem temente a Deus. Eles criam no Deus do Antigo Testamento, eles criam no Deus dos judeus, e agora eles precisam ser alcançados com a mensagem de que Jesus Cristo é aquele que o Deus dos judeus enviou para reconduzir o povo a Ele mesmo, ou para ligar novamente o povo a Ele mesmo. Essa mulher então tinha se convertido ao judaísmo, e ela estava em Filipos como vendedora de púrpura. Esse tecido que ela vendia era extremamente caro. Lídia era uma empresária, ela era uma mulher de posses. Essa mulher está ali junto das outras no rio, e ela está ouvindo a pregação. Paulo se assenta, começa a falar de Jesus Cristo, ela está ouvindo a pregação, e a ideia aqui, o termo de ela escutava, é que ela estava prestando bastante atenção. Ela de fato estava ouvindo Paulo falar. Mas veja bem, não basta ouvir a pregação para que haja salvação. Não basta sequer ter um entendimento correto a respeito do Evangelho, porque há muitas pessoas que têm um entendimento correto a respeito da verdade que é dita no Evangelho, mas elas não creem naquilo. Elas podem até discorrer a respeito de como é a teoria da salvação segundo os cristãos, mas eles não creem naquilo. Não basta ouvir. É por isso que Deus usa a proclamação, mas o chamado é interno. A nossa doutrina da salvação vai dizer exatamente isso. É o Espírito Santo que chama irresistivelmente. Nós que proclamamos a verdade, nós chamamos pecadores ao arrependimento, mas o nosso chamado não é irresistível. O chamado irresistível é do Espírito Santo. Mas essas duas coisas, elas estão caminhando juntas. É por isso que precisa haver proclamação do Evangelho, mas precisa haver ao mesmo tempo confiança no Deus que chama pecadores. A pregação é o meio pelo qual Deus salva pecadores, mas ela não vem sozinha. O homem está morto. O homem não pode ouvir, o homem não pode responder ao Evangelho. Algo mais tem que ocorrer. O que ocorre? Olhe para o texto. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E essa expressão é importante. Veja que ela estava escutando, mas ela só atendeu ao que Paulo disse quando o Senhor lhe abriu o coração. E aqui então temos esse chamado soberano. E é por isso que a proclamação reformada é ao Senhor pertence a salvação. É obra dele. É na hora que ele quer. É no tempo que ele deseja. É por isso que você tem pessoas que escutam o Evangelho a vida inteira, mas só lá na frente é que vão crer. Porque é na hora que o Senhor abre o coração, ou usando a nomenclatura do Antigo Testamento, é quando o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor lhe abriu o coração, e o Senhor aqui é uma referência exatamente ao Senhor Jesus Cristo, diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que esse termo vai aparecer quando Paulo está no caminho de Damasco, e então a luz brilha,
ele cai por terra, ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que ele vai perguntar é: quem és tu? Senhor. E quem se revela como Senhor ali para Paulo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É o Senhor Jesus quem está sendo descrito aqui como aquele que está abrindo o coração de Lídia. Sem a obra do Senhor no coração do pecador, ele nunca vai ouvir, nunca vai obedecer. Estou usando ouvir aqui no sentido de dar ouvidos e crer. Essa obra é dele. E foi o Senhor Jesus quem abriu o coração de Lídia. Foi ele quem a trouxe soberanamente à fé. E essa é a nossa proclamação. Deus chama os eleitos à fé por meio da palavra e do Espírito. No final, nós vamos ler o nosso ensino confessional a respeito disso, a respeito da vocação eficaz. Então guarde isso. O Senhor chama os eleitos à fé por meio da palavra e por meio do Espírito, por meio do chamado externo, da proclamação do Evangelho, por meio do convencimento interno pelo Espírito Santo. O chamado externo, a pregação, precisa ser feita com diligência, e é por isso que você precisa conhecer a Escritura, conhecer a história da redenção, saber detalhes da vida do Senhor Jesus Cristo. Você precisa estudar, aprender a persuadir, aprender a ter bons argumentos. Contudo, tudo isso vai se tornar eficaz na obra de Deus. É por isso que você não precisa confiar em homens para que a igreja cresça. Vez por outra eu estou vendo pessoas falando a respeito do crescimento do presbiterianismo no nosso estado, na nossa região. Como é que nós podemos fazer para que mais pessoas venham a crer? E aí muitas pessoas dão a seguinte ideia: nós precisamos de um pregador especial, um pregador que todos querem ouvir. Por quê? Isso não seria colocar a confiança exatamente nos homens? Deus usa pregadores assim? Lógico que usa, tem usado. Deus só usa pregadores assim? Essa é a questão. E muitas vezes nas estratégias as igrejas esquecem disso. Essa semana um amigo meu que trabalha no sul do país me mandou um áudio que ele tinha compartilhado com a família dele, falando a respeito de uma experiência que ele teve com a filha pequenininha. Ele teve uma reunião com algumas pessoas que estavam chegando à igreja, e um dos líderes da igreja perguntou a uma senhora como que ela foi parar lá naquela igreja. E ela então começou a dizer que ela foi parar lá naquela igreja porque a filha dele, uma menina, eu acho que ela deve ter uns 8 anos, falou do Evangelho com um amiguinho, na sua simplicidade, e a mãe acabou indo para a igreja e não saiu mais da igreja. E aí um dos pastores que estava ali naquela reunião disse exatamente isso: nós precisamos ser assim, nós queremos inventar tantas coisas para proclamar o Evangelho e esquecemos que a proclamação é simples. Até porque, por meio de uma proclamação simples, como de uma criança, o Espírito Santo chama pecadores à fé. O nosso trabalho é ser diligente, é ser fiel. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Estudando, tendo argumentos, mas nunca confiando nisso. Nunca confiando nos nossos argumentos. Olha, eu tenho um argumento que esse aqui ninguém resiste. Lógico que resiste. Você não é irresistível, você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é irresistível. O chamado dele é irresistível. É assim que a pregação se torna eficaz. É por isso que o chamado do Espírito é visto aqui no texto como Deus abriu o coração. É o Espírito de Jesus Cristo que faz isso.
É o Espírito do nosso Redentor. A salvação pertence ao Senhor e Ele soberanamente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus quem disse isso. Ele enviaria o seu Espírito e esse seria o trabalho do Espírito. Convencer o homem que ele é pecador, que ele está em dívida diante de Deus. Convencer o homem da justiça de Deus, que se revela no Evangelho, lembra disso? Porque o Evangelho revela a justiça de Deus, é por isso que precisa haver pregação. A justiça é anunciada no Evangelho. E convence o homem do juízo. Um dia haverá um juízo. O Senhor terá diante de si todos os homens. Um dia chegará o dia da ira do Cordeiro. Nós cantamos sobre isso essa noite. O Cordeiro de Deus e o Leão de Judá. E os homens precisam ser notificados, pois o Espírito é quem vai convencer o homem dessas coisas. Então, agradeça ao Senhor se você é crente. Eu creio em Jesus Cristo, pastor, estou aqui na igreja. Louve a Deus que um dia abriu o seu coração. Porque se dependesse de você, você não estaria aqui. E é triste, irmãos, perceber que muitos crentes acham que estão na igreja por mérito. Porque são mais inteligentes um pouquinho do que aqueles que estão aí fora e que não conseguem perceber que Jesus é a melhor coisa do mundo. Você também não perceberia se não fosse o chamado do Espírito. Ninguém perceberia. É por isso que o Senhor tem que abrir o coração do pecador. Então agradeça a Deus por um dia Ele ter aberto os olhos do seu coração, ter aberto os seus ouvidos, ter mudado o seu coração para que você pudesse crer no Evangelho. E aí você ouve muita coisa, você ouve um ensino herético que diz: Deus já fez a parte dele, agora cabe ao homem decidir ou não se ele quer aceitar Jesus. Isso é heresia. E isso rebaixa a pessoa do Redentor Jesus Cristo. Isso não é só uma posição diferente a respeito de como Deus salva, isso é heresia. Porque faz do soberano Senhor que abre o coração um mendigo que bate a porta do coração desesperado para que alguém abra. Não, Ele abre a porta. Soberanamente Ele abre a porta. Ele muda o coração. Ele muda as afeições. Ele faz com que o homem esteja vivo. E agora vivo, a única opção que ele tem é crer no Redentor, crer no Evangelho. Mas você tem uma aplicação secundária aqui nesse texto. Lídia, uma empresária, no dia do Senhor, deixou o seu trabalho e foi adorar o Deus dos judeus. Isso aqui deveria nos ensinar também uma lição, irmãos. Foi nesse dia que o Senhor a salvou. O dia de descanso foi mudado. Nós não guardamos mais o 7º dia. Nós guardamos o 1º dia da semana, dia em que Jesus Cristo ressuscitou, dia que nós tratamos como o dia do Senhor. Dia que, confessionalmente falando, a nossa confissão de fé estabelece, nós deixamos os nossos negócios, deixamos os nossos afazeres e nos dedicamos ao Senhor. Mas o que tem de gente dizendo: eu preciso ganhar o meu pão, eu preciso trabalhar. Lídia, uma empresária, estava reunida para a adoração do Senhor. E Deus tem muito a falar ao seu povo no dia de descanso. No dia chamado domingo ou dia do Senhor. Dia que Ele convoca o povo para dar ouvidos à sua voz. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não é esse o Salmo? Os irmãos reunidos em adoração no dia do Senhor estão ali para ouvir a voz do Senhor. Então não negligencie esse dia.
Não faça aquilo que é do seu interesse. Faça aquilo que o Senhor ordena. Guarde o dia para Ele, para a adoração do seu nome, para benefício do próximo. E isso inclui a proclamação do Evangelho. Como eu disse já anteriormente, seja fiel. Entenda que Deus é quem te sustenta. É por isso que você pode deixar o primeiro dia da semana para a adoração exclusiva dEle. Deus salva pecadores por meio do chamado soberano do Evangelho. Por último, Deus salva pecadores inserindo-os ao corpo de Cristo. Veja o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, após Lídia atender a pregação de Paulo, e o verbo atender aqui tem o sentido de mudar a mente para alguma coisa. Ela entendeu, ela compreendeu e mudou a sua mente para aquilo que Paulo estava falando, depois que o Espírito Santo mudou o seu coração. Lucas então aponta o seu batismo, e você vai ver esse padrão em Atos. Lembra do eunuco? Ele vinha vendo o profeta Isaías. Filipe se coloca de lado, entende o que você está lendo. Como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. Filipe explica. Daí a pouco este homem para no local: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? É lícito, se crês de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Batizado, inserido no corpo, recebido na igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que está ocorrendo aqui. Aqueles que se rendem a Cristo, eles são recebidos na igreja por meio do batismo, que aponta exatamente para o lavar regenerador do Espírito Santo. É o batismo que identifica o crente com os seus irmãos. Daí então Paulo ser bastante claro quando ele fala aos Efésios, lá no capítulo 4, do verso 4 ao 6, dizendo o seguinte: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o ensino de Paulo lá aos Efésios. Há um só Deus, há um só batismo. Nós cremos em Cristo, nós recebemos o batismo, nós somos feitos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. E diz então o texto que junto com ela toda a sua casa foi batizada. Veja só, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, o que implica que toda a sua casa também ouviu a pregação. Talvez não tenha sido exatamente naquela ocasião, porque ali havia mulheres somente perto do rio, mas o Evangelho chegou àqueles que eram parentes e que faziam parte da casa de Lídia. Não só parentes, mas seus servos, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Eles entenderam, foram batizados e estão fazendo parte então do corpo de Cristo. Não há menção aqui a um marido de Lídia, o que pode indicar ou viuvez ou mesmo uma mulher separada. Mas você vê que ela era a líder espiritual da sua casa, que incluía, como eu disse, os seus servos. E agora então ela é inserida no corpo. Ela crê em Jesus, ela confessa o Redentor, ela é batizada, ela faz parte da igreja, ela está apta a servir a igreja, e ela faz isso de imediato. O que ela faz? Ela é uma mulher que tem posses, possivelmente ela tem uma casa bastante espaçosa. Então o texto diz: nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ou em outras palavras, se vocês me veem como crente em Cristo, se vocês me veem como uma irmã de vocês, fiquem aqui. E é dali, da casa de Lídia, que o Evangelho vai se espalhar na cidade dos Filipenses. A igreja começa a se reunir na casa dessa mulher, o trabalho continua a prosperar, e mais à frente você tem uma carta de Paulo
aos filipenses, exatamente a esse povo aqui. A igreja de Filipos é a primeira igreja em solo europeu, e é aqui na igreja, inserido no corpo de Cristo, que aquele que creu no Redentor começa a sua caminhada de santificação e de cada dia ser mais parecido com o seu Redentor. É no corpo de Cristo que a salvação é desenvolvida. Não é à toa que você vai ver essa mensagem exatamente aos filipenses. Veja lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Então Paulo está dizendo, quando eu estive com vocês, aí vocês obedeciam, obedeçam, continuem a obedecer, agora que eu estou longe de vocês. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe onde a salvação é desenvolvida? E a palavra desenvolver a salvação aqui tem a ver com santificação. É no corpo, é inserido na igreja. Verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aqui você vê a bênção de pertencer à igreja. Deus não salva pecadores para deixá-los perdidos, como membros amputados. Deus salva pecadores para eles estarem juntos no corpo, para usufruírem das bênçãos de viver em comunidade e de desenvolver ali a salvação, sendo um luzeiro no meio do mundo. É a igreja que é o luzeiro, não é você sozinho, desconectado da igreja, que vai ser uma luzinha piscando por aí. Apesar da música lá da minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. É a igreja. A igreja é o luzeiro do mundo, para que vocês venham a resplandecer como luzeiros do mundo. E é isso que Deus faz com Lídia. Ele a insere no corpo, ela é batizada, ela é recebida como membro. Meus irmãos, a igreja local é o lugar onde você vai desenvolver a salvação. Não é possível viver com Cristo desconectado do corpo. Não é possível. Mas dá. O Senhor estabeleceu assim. Foi Ele quem ordenou a adesão à igreja. Aí você fala assim, mas ele não estava falando da igreja presbiteriana e tampouco da igreja presbiteriana da Praia do Canto. Lógico que não. Ele estava falando da igreja invisível. Mas como é que você vai estar conectado à igreja invisível sem se submeter ao pastoreio daqueles que Deus estabeleceu como líderes? Ou você vai se autopastorear? Uma das perguntas interessantes que devem ser feitas para esse pessoal que está fora da igreja, que acha que não há bênção na igreja, só há confusão na igreja, é: como é que você participa dos sacramentos? No caso aqui, mais especificamente, como é que você participa da ceia do Senhor? Ordenada para o crente, meio de graça. Como é que você cumpre a ordenança de ser suporte do seu irmão, de levar a carga do seu irmão fora do corpo, desconectado do corpo? Jesus Cristo deu dons à sua igreja, a fim de que os membros da igreja edifiquem uns aos outros. E a forma de entrada na igreja é exatamente por meio do batismo, após o arrependimento e a confissão de Cristo como Salvador. Não é algo opcional, o batismo é ordenado. Tem muita gente que fala assim, não, mas o ladrão não foi batizado, então não tem importância. Ok, se você se convertesse no mesmo momento que o ladrão, talvez não teria também para você uma ordenança de ser batizado.
Mas se você não está na mesma condição do ladrão, se você não vai morrer daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas, você precisa estar conectado ao corpo. Você precisa receber o batismo cristão. Porque é na igreja que os crentes exercitam o serviço. Se você não está conectado à igreja, você não pode exercitar os dons que o Senhor te deu. Creia que o Senhor usa a sua vida para a edificação dos seus irmãos, e creia que os seus irmãos são instrumento de bênção na sua vida, e é por isso que Deus nos colocou num corpo que é diversificado, mas que é um só corpo do Senhor Jesus Cristo. Lídia coloca a sua casa à disposição do trabalho da igreja. Ela é nova convertida, talvez ela ainda não tenha uma caminhada e ela não possa fazer algo ainda mais efetivo na igreja, mas o que ela pode fazer, ela faz. Fique aqui, use a minha casa. E dali surge a igreja de Filipos. Creia também que a salvação pode alcançar os seus. A família de Lídia se converteu. Vez por outro encontro pessoas que ficam tristes dizendo: eu me converti, mas eu venho de uma família que não é crente. E eu me identifico muito com isso, porque essa foi a minha situação. Quando eu criei, a minha família era toda espírita, toda ela. Hoje, pela graça de Deus, minhas irmãs estão todas na igreja. Deus teve misericórdia. E Deus faz isso muitas vezes. É claro que não sem o trabalho de proclamação. E é por isso que no nosso trabalho de testemunha, nós precisamos alcançar aqueles que estão próximos de nós. E eu sei que tem muito crente que usa a história de Jesus fora do contexto para dizer que não pode proclamar o evangelho em casa porque o profeta não tem honra na sua casa. Mas se você lembrar bem, a samaritana encontrou os seus e os levou a Cristo. Lídia levou os seus a Cristo. E você vai ver várias histórias dessas no evangelho. Você é o primeiro a proclamar dentro da sua família não crente. O Deus que te salvou é poderoso para salvar também os seus. Eles precisam, se crerem em Jesus Cristo, também estarem inseridos no corpo, porque de novo a ideia de crentes fora do corpo, ela é estranha à Escritura. Se alguém confia no Senhor como Salvador, precisa confiar e submeter-se ao batismo, que é uma ordenança, precisa estar formalmente ligado à igreja, porque é também uma ordenança, precisam estar debaixo do pastoreio dos presbíteros que Deus tem levantado na igreja. Então a igreja, a ideia de desigrejado é uma ideia terrível. É uma ideia terrível. É a ideia de que alguém que diz que ama a Jesus Cristo, o cabeça da igreja, mas não ama o seu corpo porque ele é muito feio. E uma vez eu falei a respeito disso, né? Como se alguém chegasse na casa de um pai e pedisse: eu queria namorar a cabeça da sua filha. O corpo eu queria deixar para lá porque é meio feio, mas ela é linda, a cabeça dela é linda. É o desigrejado. Ele ama Jesus, segundo ele, mas o corpo de Cristo ele não quer saber. E ele esquece que a promessa de Cristo é exatamente adornar o seu corpo, santificar o seu corpo, apresentar a sua igreja sem mácula e nem ruga, e é por isso que os crentes precisam estar inseridos nela, para serem aperfeiçoados pelo Senhor, porque esse é o modo como o Senhor está salvando o seu povo e santificando o seu povo. A comunhão com a igreja é instrumento de Deus na salvação. Então, enquanto muitos em nossos dias estão preocupados com métodos, com fórmulas, com meios de ser relevantes para que a igreja cresça, o texto que nós lemos nos mostra como o Senhor Jesus está fazendo a sua igreja se expandir, por meio da proclamação. Nós precisamos falar a respeito da razão da nossa esperança. A igreja precisa levar a sério a pregação da palavra e o chamado a testemunhar
dessa palavra, porque é por meio da palavra que os crentes são exortados a confiar em Cristo. E é por isso que é de morrer de tristeza quando você vê igrejas colocando filme dos Simpsons no meio do culto para tentar levar pecadores a entender que eles são pecadores, ou a mostrar na vida de Vinícius de Moraes, um ímpio, como você precisa de Cristo. Parece que nós não temos exemplos na Escritura de como Deus salva pecadores. Nós somos relevantes a partir do momento em que nós somos fiéis. A partir do momento em que nós proclamamos a mensagem que o Senhor estabeleceu para a salvação. A fé vem pelo ouvir e a pregação vem pela palavra de Cristo. A igreja precisa ser fiel ao seu chamado. E é por isso que é de suma importância fazer parte de uma igreja fiel. Porque Deus salva por meio da proclamação fiel e Deus também santifica por meio da proclamação fiel. Tem uma frase que eu vi dia desses que eu gostei muito. Antes as pessoas diziam: procure uma igreja mais próxima da sua casa. E nós já estamos vivendo dias em que precisamos falar: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque talvez a mais próxima da sua casa não seja tão fiel assim. Procure, esteja inserido numa igreja fiel. Ore para que Deus nos mantenha fiéis como igreja local. Ore para que Deus nos mantenha como denominação fiéis. Que a nossa igreja presbiteriana do Brasil seja fiel. Que os pastores sejam sérios na sua vocação de pregação da palavra. Ore pela sua igreja. Deus salva pecadores chamando-os soberanamente. Depois de anunciado o evangelho com fidelidade, é o Espírito de Jesus que aplica a mensagem salvadora do evangelho no coração do pecador. É Ele quem vai quebrantar os corações. É Ele quem vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne para que o homem possa crer. Então ore e confie que Deus vai continuar salvando soberanamente, ao mesmo tempo que você deve agradecer a Deus por Ele ter feito isso com você. E Deus salva pecadores inserindo-os ao corpo. Leve a sério a sua vida comunitária. Leve a sério a sua vida na igreja de Cristo. Você tem o privilégio de ser membro do corpo de Cristo. Então coloque a sua vida à disposição do serviço. Edifique e seja edificado pelos irmãos. Se você é crente, mas não faz parte da igreja, submeta-se ao batismo, submeta-se à liderança da igreja, faça parte plenamente da igreja do Senhor, para que Ele seja honrado e glorificado também na sua vida, e que Ele nos use como igreja, para que possamos continuar proclamando a redenção, para que pecadores possam, por meio de nós, crer no Senhor Jesus Cristo e fazerem parte da nossa igreja. É importante pensar em crescimento da igreja? Indubitavelmente. Nós só não podemos fazer isso a qualquer custo ou de qualquer forma. Precisamos nos submeter a Deus à medida em que vamos sendo fiéis à palavra de Deus e à proclamação santa do Evangelho de Cristo.